amigos da Folha de Botelhos e da TVNet Botelhos. Estamos recebendo hoje no nosso sala de visita, com muito prazer, o Wilson Torres Nanini. O Wilson está se preparando para lançar o seu primeiro livro de poesias. Wilson, muito obrigado pela sua presença, é um grande prazer te receber aqui no nosso sala de visita. Sou eu que agradeço, Vani, e não só pela oportunidade de falar um pouco sobre o lançamento do livro, mas também por todo o apoio que a Folha de Botelhos desenvolveu desde que eu vim a público, né, com os meus poemas, apresentando eles, todo esse incentivo que a Folha de Botelhos me ofereceu. A gente que agradece, é um prazer muito grande, tá? Como todo mundo está vendo, o Wilson é também um policial aqui em Botelhos. Wilson, o que veio primeiro? A gente pode falar que você é um policial poeta ou um poeta policial? O que veio primeiro? É até engraçado, né? Muita gente estranha o fato de eu ser policial e escrever poesia, né? Para os meus familiares, eu sou conhecido como Wilson, né? Para os meus amigos mais íntimos, como Wilson. Na Polícia Militar, eu sou o Soldado Torres. E para os literatos, eu sou o Nanini, né? Então, tudo isso se mistura, né? São 3 alicerces que eu levo para minha vida, então, para mim é super natural, não tem estresse nenhum. Né? Como que você concilia e até que ponto a sua função, a sua atividade como policial interfere ou tem alguma influência ou não teve na sua poesia? Sim, teve várias influências, né? Vários dos meus poemas, né, foram... eu aproveitei alguns temas do meu serviço operacional, né, de trabalho na rua, para desenvolver alguns poemas, né? Vários poemas, inclusive eu escrevi ou esbocei eles depois de passar a noite inteira em claro, né, prendendo traficantes, atuando contra o crime, né, tentando prevenir o crime. Então, de manhã eu tinha que quase que um desnervamento, né, na hora de sentar e esboçar aquilo que eu estava passando, né? E como o serviço é bastante intenso, né, só a gente que é policial, que a gente sabe o que a gente tem que enfrentar de verdade, por exemplo, para manter uma cidade como Botelhos, com essa tranquilidade que a gente vive aqui, né, essa relativa tranquilidade que nós temos. Então, só que isso acaba influenciando a gente como ser humano. Nós policiais somos pessoas de carne, ossos e sentimentos, certo, evidentemente. E eu acabei aproveitando algumas oportunidades que eu tive de muita atenção para ter aquele clique, aquela deflagração do início de alguns poemas, né? As pessoas que lerem o meu livro vão poder notar que tem uma clara influência da segurança pública no meu livro, né? E de certa forma também eu posso utilizar a poesia em algumas circunstâncias do meu trabalho também, aprimorando a comunicação com as pessoas, me fazendo ser bem entendido. E é isso. Uma coisa está sempre completando, principalmente para mim, né? Eu estou tendo um total apoio dos meus companheiros da Polícia Militar no lançamento desse livro. Todos eles estão... Porque nós da polícia somos quase que uma família, pode dizer assim, né? Uma família mesmo. Aquilo que um sente, o outro tem uma empatia muito grande pelo que o outro está passando. Então todos eles estão, assim como eu, estão bastante felizes, satisfeitos com o lançamento do meu livro, e eu estou tendo todo o apoio deles. É interessante porque ao mesmo tempo que você se extravasa, né, extravasa suas dores, né, através das suas poesias, você acaba também divulgando, né, o importante trabalho da Polícia Militar, né? Pois é, isso eu faço questão de frisar que eu sou um policial militar, lido com pessoas de várias vertentes, principalmente com o advento da internet. Acabo lidando com várias pessoas. Algumas ainda têm uma certa resistência de admitir que é possível um policial escrever como eu escrevo, né? Não sou uma pessoa suspeita para dizer sobre a minha poesia, mas eu tenho um número considerável de pessoas que gostam do que eu escrevo,
que são pessoas da área de literatura mesmo, que já desenvolveram até alguns trabalhos sobre o que eu estou escrevendo, né? E diante disso, eu posso dizer que não tem mistério, né? Hoje a Polícia Militar tá evoluindo, está sendo uma polícia cidadã, querendo trazer a população para resolver os próprios problemas que ela vive, né? Então é isso que a gente procura colocar. Nós somos pessoas comuns, esse é só o meu uniforme de trabalho. Eu vivo na sociedade, participo dessa sociedade e quero influenciar essa sociedade positivamente. Eu acredito fielmente numa ação coletiva em prol do bem comum, né? E é muito bonito, até eu gostaria de destacar que você está aqui hoje para falar de um projeto pessoal, né, de um livro seu, e mesmo assim você veio com a farda de trabalho, numa valorização muito bonita da sua profissão. Sim, com certeza, não poderia deixar de ser, né? Isso. Wilson, vamos falar um pouquinho então sobre como que você chegou, quando foi que você começou a escrever, entendeu? Como isso tudo aconteceu, até você chegar hoje, já estar com o seu primeiro livro aí prontinho, né, que está aí na sua mão, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Bom, eu sou de uma família minha família materna é formada toda por professoras, né? O meu avô era policial militar e teve 5 filhas, todas elas têm formação de magistério, outras fizeram faculdades na área de pedagogia, história. Pode falar o nome do seu avô e das suas tias? O meu avô era conhecido como Onofre Soldado, né? É uma pessoa, já faleceu em 2003. Foi justamente no ano que eu comecei a escrever o primeiro poema que tem nesse livro, eu escrevi em 2003. Né? E ele criou minha mãe e minhas tias, todas com salário de policial. Naquele tempo o policial ralava demais, ganhava muito pouco, né? E conseguiu dar um nível de formação intelectual para elas bastante grande, né? Para a época que elas estudavam, era bastante considerável, bastante avançado o nível intelectual delas. E meu avô também era uma pessoa à frente do seu tempo. Tanto que quando minha mãe e minhas tias começavam a escrever na escola, ele já ensinava datilografia para elas, ensinava todas aquelas questões, inclusive questões pessoais de menina, ele que dava toda aquela instrução, como que era a entrada na puberdade. Então meu avô era uma pessoa excepcional, uma pessoa que eu lamento muito não tá presente, né? Está presente, obviamente, no meu coração, mas ele conseguiu dar esse suporte para elas. E aí isso foi transferindo para mim, para o meu irmão, para os meus primos, né? E desde criança era obrigatório ler. Era obrigatório, mas também era um prazer, né? Então eu lia muito, muito mesmo. Desde criança eu sempre li bastante e de tudo, né? Eu não tinha preconceito. Eu ia na biblioteca de A a Z, eu não tinha escolha. Eu ia ler o autor X, o autor Y, mas com o tempo isso eu acabei discernindo aquilo que eu gostava mais, fui pegando gosto por determinadas vertentes literárias, né? E com isso eu desenvolvi os meus preferidos. Só que até então eu nada de escrever, eu escrevia redações, alguns contos, histórias e tudo mais assim, mas nada de poesia. Até que em 95 eu tinha uma professora de história, que é a Silvana. Ela falou: você tem uma cara de quietinho, né? Você tem cara de que escreve poesia. E eu não escrevia. Só que eu tinha alguns amigos que lidavam com música, né? Vários amigos que lidavam com música. E como eu gostava demais de Legião Urbana, de Cazuza, Nirvana, e eu sempre estava estudando algumas letras, vendo como que eles escreviam, eu falei: não, vou escrever algumas letras de música, né? Só que o que eu escrevi era totalmente um desastre para a letra de música, né? Os meus amigos pegavam e falavam: isso aqui não vai dar letra não, isso aqui é no máximo um poema, né? E com essa influência da minha professora, eu comecei a pensar, a querer desenvolver mais a poesia. Tomei gosto pela coisa. E como algumas dessas
dessas influências musicais, entrevistas do Renato Russo, de Cazuza, eles falavam de Rimbaud, Allen Ginsberg, Kerouac, Carlos Drummond de Andrade, e eu queria saber quem que eram esses caras, né? Aí eu chegava nos meus professores e falava, você conhece Rimbaud? Até que eu fui conseguir um livro do Rimbaud, deu o que fazer, né? Só que depois que eu li a primeira vez, eu falei, não, é isso que eu quero ser. Eu quero escrever, eu quero ser um poeta. E naquele primeiro momento eu achava que poeta era uma pessoa marginalizada, então eu tinha sempre aquele conflito, né? Tinha um conforto familiar, mas tinha o lado da rebeldia. E até eu conseguir conciliar isso aí que eu chego em Carlos Drummond de Andrade, que depois que eu li, Carlos Drummond de Andrade nunca mais eu fui o mesmo. Ele, né? É seu ídolo. Ele, para mim, não é só o maior poeta, ele é o maior artista que nós tivemos, né? Na minha opinião, Carlos Drummond de Andrade e Picasso são os dois maiores artistas mundiais que nós já tivemos. E a gente tem um orgulho dele, principalmente por ele ser mineiro, né? Aí você começou a escrever seus poemas e como que as pessoas receberam? Como que foi? Aí eles ficavam geralmente restritos ao círculo escolar, né? Com professores, com familiares, e eles foram me incentivando a participar de alguns concursos. Aí em 2000 eu participei de um concurso em São Paulo, eu fiquei em segundo lugar nesse concurso, né? E ganhei até um certo destaque, foi a primeira grana que eu ganhei com poesia. Imagina que, né, eu não quero viver de poesia de forma... Só o prêmio, só o concurso já foi uma conquista enorme. É uma oportunidade ímpar, né? Porque até então, saindo de Botelhos, bastante provinciano, e tenho a oportunidade de ter contatos com outras pessoas, né? Eu lembro que, inclusive, um crítico lá foi bastante arrogante e cínico na hora lá, né, de me entregar o prêmio. Ele falou assim, você é de Botelhos, mas Botelhos consta no mapa, né? Aí eu estava numa fase bastante rebelde e falei assim, e você acha que Itabira estava no mapa antes de Carlos Drummond de Andrade? Aí ele viu que eu não estava com a brincadeira, até deixou de lado a conversa. Então, esse foi o seu primeiro destaque, né? Foi esse concurso que te projetou fora de Botelhos. Sim, daí eu participei de alguns outros, né? Com o tempo eu fui vendo que não era bem por aí, eu não queria, eu não acho muito saudável esses prêmios literários, até porque muitas pessoas têm preferência por, tomando de exemplo, carros, né? Uma pessoa gosta de um carro, de um Gol, o outro gosta de uma Ferrari. Então, como que vai se medir qual é o melhor poema? Qual é a melhor obra literária? Cada um tem o seu gosto. Se eu for julgar vários poemas que caírem na minha mão, não vou ter os mesmos gostos que você, por exemplo. Né? Então, eu desisti de participar de concursos. Só que aí, quando eu comecei a ter contato pela internet, eu comecei a adquirir alguns contatos com pessoas que eu admirava, né? Uma delas é a Micheline Verunsky, né? Quando eu tive contato com ela, me apresentei como fã da poesia dela. Ela é uma das poetas vivas, é a minha favorita, sem dúvida nenhuma, é o tipo de poesia que eu gosto. E aí apresentei para ela também alguns dos meus poemas. E a partir daí, ela me ajudou a divulgar bastante, eu fui tendo outros contatos, e aí o meu nome começou a circular de uma certa forma que eu nem esperava. Criou uma proporção que eu nem esperava. Aí, a partir disso, eu lancei na internet um blog também, onde eu fui colocando alguns dos meus poemas. Em 2010, se não me engano, eu fui convidado pelo pessoal de Belo Horizonte para participar de um blog coletivo que chama Tertúlia Pão de Queijo, só feito por artistas daqui de Minas, alguns até renomados como o
o Paulinho Pedra Azul, por exemplo. E aí ali também cresceu bastante a divulgação dos meus poemas. Isso foi só me incentivando. Só que todo mundo que escreve, que além de divulgar, quer produzir alguma coisa palpável, né? Eu queria editar um livro, só que eu também não queria pagar do meu próprio bolso. Hoje várias editoras fazem isso, de você pagar a publicação, a edição do seu livro. Só que eu achava que não era uma coisa, não seria uma coisa rosa para mim. Eu queria publicar, mas se não desse certo de alguém querer publicar por mim, eu ia deixar quieto, não ia fazer isso. A ideia da publicação do livro, você já tinha ela antes ou ela veio depois dessa sua projeção fora de Boteiros? Não, ela veio depois, depois né? Da projeção. Depois. Inclusive com várias pessoas me cobrando essa publicação, né? Não só do meu círculo de amizade, do contato direto aqui com os meus familiares, os meus amigos aqui de Boteiros, mas também de amigos virtuais, né, de algumas pessoas que de ídolos passaram a ser amigos, né? Então essas pessoas acabavam me cobrando e eu fui juntando as ideias, um coletivo de poemas, uma coleção de poemas, juntando tudo isso para fazer um livro. Durou quanto tempo, Wilson? Desde a ideia de publicar até agora você com o livro aí na mão? Então, como eu disse, tem o poema mais antigo que eu tenho nesse livro é de 2003. Só que quando eu comecei a fazer quando eu tive que eclodiu essa decisão, vontade, né? de publicar, essa decisão de publicar, aí foi mais ou menos uns 4 anos. Né? Foi mais ou menos de 2008 até 2012. Né? O último poema que eu escrevi foi em dezembro de 2011. Né? Aí várias pessoas, mandei ele para várias pessoas que eu tinha contato pela internet, para a Micheline, para o Fold de BH, para o Marcos Chanelli daqui de Boteiros. Eles foram sugerindo algumas alterações até que eu cheguei a esse formato. Mais ou menos esse formato, né? Que quando ele já estava nas mãos do editor, eu acrescentei mais 4 poemas dele que eu já havia escrito, que eu não tinha incluso no coletivo. E inclusive entre essas mudanças todas houve até uma mudança do nome. Sim, ele ia se chamar Quebrantos, Relances e Abismos ao Relento, né? Um título grande, né? Que é o título do meu blog, né? Só que a principal influência que eu recebi para mudar esse nome foi da minha mulher. Minha mulher achava ele ridículo, esse título, né? Esse nome. E ela é uma pessoa de opinião muito forte, ela é muito objetiva, né? Falou, não, esse título aí todo mundo vai escrachar do você e eu acho que você não deve colocar esse título no seu livro. Aí teve uma ocasião que eu fui atender uma ocorrência, que em princípio estaria acontecendo um furto de café aqui no bairro Pinhal, né? É um bairro que a gente tem que ficar a 11 quilômetros daqui de Boteiros. E eu e um amigo meu, um soldado que trabalhava comigo, chegamos lá de madrugada, até que era um disparo, teve um disparo de alarme e acabou não acontecendo nada, não tinha ladrão nenhum lá, na verdade. Na hora que a gente estava voltando, eu falei para ele, meu pai foi criado aqui nessas imediações aqui, ele sempre me contou que aqui sempre tinha muito lobo, onça e assombração. Aí foi imediato, incrível que de madrugada, o farol da viatura, assim, iluminando a estrada, atravessou um lobo-guará. Coisa mais linda do mundo, né? Eu acho o lobo-guará uma das espécies de lobo mais bonitas que tem, né? E aqui na nossa região a gente tem bastante. Né? Ele atravessou a frente da viatura, aí eu tive aquele estalo, né? Falei, vai chamar alguma coisa parecida com lobo. Aí meu amigo ainda até brincou, né? Falou assim, nossa, vamos sair daqui logo, porque se apareceu o lobo
e vai aparecer a onça, imagina na hora que aparecer a assombração, né? Que a gente vai fazer, né? Aí eu cheguei em casa, como eu já disse, né, várias ocasiões eu chego em casa e coloco alguma coisa no papel, às vezes eu converso, às vezes uma ideia, e depois vou desenvolvendo ela. Muita gente acredita que o poema nasce pronto, né? Nenhum desses poemas aqui nasceram prontos, saindo a jato, né? Foram todos trabalhados, e se eu pegar eles agora, então muda mais. Vou mudar bastante, vou mudar bastante. Aí eu cheguei em casa e falei assim, não, vai se chamar Alcateia. Estava precisando só do título, praticamente só do título para fechar o conjunto de poemas, né? Aí fechei ele e, como eu disse, né, pedi que alguns amigos revisassem, estudassem, verificassem o que eles iam achar, qual que era a relevância desse trabalho que eu estava fazendo. E enquanto isso eu comecei a verificar se tinha alguma editora que estivesse interessada. A maioria das editoras, elas são de poesia, elas, como que eu vou dizer, elas são muito fechadas, uma espécie de panelinha, tem que ter algum contato, alguma cunha. E coincidiu de eu conhecer pela internet o editor da editora Patuá, né, que é o Eduardo Lacerda, uma pessoa de uma generosidade imensa, né? Apresentei para ele meus poemas e ele gostou e pediu que eu mandasse todo o conjunto para avaliação da editora. Aí, em questão de 1, 2 meses, ele já decidiu que ia publicar, e a gente, isso no meio de 2012, ele já decidiu que ia publicar, que ia publicar no final do ano. Só que acabou, por uma série de fatores, acabou que o lançamento vai sair agora em fevereiro, né? Agora em dia 21 de fevereiro. Bom, então esse é o livro, né? É um livro que tem 66 poemas, né? Entre os poemas que são grandes, fechados, e aqueles que eu chamo de poemínimos, né? De 2 ou 3 versos, né? Que são muito significativos para mim. Esses pequenos poemas são os que eu mais gosto do livro. E ele tem um prefácio, que foi escrito pela Micheline Venuski, e um pós-fácio, que foi escrito pelo Lúcio Júnior, que é um professor universitário lá de Montes Baixos, um cara bem bacana também. Bom, então eu gostaria de convidar todos os botelhenses e o pessoal aqui da região que assistirem a essa entrevista, o lançamento do meu livro Alcateia, aqui no Cine Teatro São José, dia 21 agora de fevereiro, às 19 horas, a partir das 19 horas. Vai estar bastante interessante, tem uma dupla de irmãos, o Salomão e a Jordana, que vão tocar lá também. E vai ter um recital também de alguns poemas, meu livro vai estar à venda. E eu vou estar lá autografando, se Deus quiser. É www.editorapatuá.com.br. E o endereço do seu blog? É www.wilsonnanini.blogspot.com. Certinho. Wilson, muito obrigada então. Nós desejamos para você um grande sucesso, tá? Que seu livro já é um sucesso, todo o trabalho já é um sucesso. A gente pode entrar no seu blog, pode ver lá na internet, tem vários depoimentos de pessoas, como você disse aí, bastante conceituadas na área, né? Com depoimentos muito importantes sobre o seu trabalho, sobre você. Então eu desejo um grande sucesso, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui e estaremos todos lá então na quinta-feira, dia 21, para o lançamento oficial do Alcateia. Sou eu que agradeço, muito obrigado. E este foi o nosso Sala de Visita de hoje, onde recebemos o Wilson Torres Nanini, que está aí com o seu livro Alcateia, que vai ser lançado esta semana no Cine São José. Um grande abraço para você e até a próxima semana.